Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com o aprovado do 32º Exame de Ordem. Hoje nós vamos conversar com este jovem rapaz, vocês vão descobrir a idade dele, é novo mesmo. William Klein, seja muito bem-vindo. Primeiramente, parabéns pela sua aprovação e nós também vamos contar aqui com a participação do professor Cristiano Rodrigues. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Bom, William, para que nós possamos te conhecer, a audiência que está em casa, quem é você, quem é o William, sua idade? Meu nome é William, eu tenho 21 anos, eu curso Direito na Faculdade Estácio de São José. Eu estou no 10º período atualmente. Eu fui aprovado no 32º Exame da Ordem, com a ajuda do Estratégia, principalmente na segunda fase. A área que eu escolhi foi Direito Penal. E como que foi esse seu processo de estudos durante a primeira fase? E logo nós vamos entrar na segunda fase, que é quando entra principalmente o professor. Conta pra gente. Na primeira fase, eu até estava comentando com vocês, eu comprei um material, não de Estratégia, mas o que me ajudou principalmente a passar foi o curso de Estratégia, porque eu estava estudando por fora, principalmente lendo e resolvendo questões, e eu tinha interesse mais em vídeo, que é onde o meu forte para aprender. E aí eu fui no YouTube pesquisar resolução de questões, primeira fase OAB. E lá encontrei principalmente o vídeo do professor Cristiano, do professor Ivan e dos outros professores do Estratégia. E eles resolvendo questões de uma maneira bem didática, assim, me ajudou muito. Aí passei na primeira fase, vi que grande parte desse mérito era do Estratégia e acabei assinando a segunda fase do curso de Estratégia, que eu fiz em penal com os professores Cristiano e com o Ivan. E foi assim que você conheceu Estratégia. E como que você levava a sua rotina de estudos? Você ainda não é formado, então você ainda está na graduação. Como que você dividia as suas horas do dia para poder se dedicar tanto para a graduação, quanto para a preparação para o exame da OAB? E também te pergunto se você trabalhava, estagiava nesse meio tempo. Eu estagiava, na verdade, né, no escritório de advocacia Macedo Machado, de Florianópolis, e na parte da tarde, e na parte da manhã era a faculdade. Aí acabava sobrando somente à noite para estudar, o que tinha bastante tempo, e eu estudava em torno de 2 horas por dia, mais ou menos. E há quanto tempo você estudou? Por quantos meses foi essa preparação? Minha preparação tanto para a primeira fase quanto para a segunda, na verdade, eu estudei uns 2 meses. Para a primeira foi em torno de 3 meses, 4 meses estudando. Não estudava todo dia, certo, isso foi uma coisa que faltou para mim, foco, mas de qualquer forma eu estudava 2 horas por dia, mais ou menos. E como que você identificou o seu interesse, então, em direito penal? Direito penal, na verdade, foi o que fez eu entrar na faculdade. O meu maior interesse era direito penal. Legal. Aí, logo, acho que era no 3º período, 4º, eu fui estagiar no Tribunal de Justiça, num gabinete criminal. E aí, fortaleceu ainda mais a minha vontade. E saindo dali, eu fui para o escritório, continuou a minha vontade em direito penal. E nunca pensei em mudar, assim, só associar direito penal a outras áreas, por exemplo, empresarial com penal. Professor, então explica um pouquinho para a gente sobre o direito penal, para quem ainda esteja com alguma dúvida, né, de qual área escolher, explica um pouquinho para a gente. Percebe-se que direito penal é uma coisa de paixão, né? Você vê que ele já é apaixonado pela disciplina desde o início da faculdade. Isso acontece muito. O direito penal, obviamente, acaba sendo a grande paixão de qualquer aluno quando começa a faculdade, porque trata com o que a gente vê, né, no dia a dia, vê nos filmes, nas séries, na televisão, nos jornais, né? Então, e é uma matéria que, quando você começa a entender o conteúdo técnico, realmente fica apaixonante. E claro, as outras disciplinas, sempre tem alguém, eu falo muito da minha, que gosta de uma e de outra, mas o penal é uma paixãozinha de qualquer aluno do direito. E aí, quando você vai para uma prova da ordem, né, a primeira fase você tem aí 16 disciplinas, né, então você tem que saber um pouco de tudo, né, para virar essa primeira etapa. Chegando na segunda fase, você tem que escolher a sua área. E aí a escolha da área sempre é regida, né, principalmente a gente sempre orienta que seja assim,
principalmente pela afinidade, pela paixão que você tem pela matéria, porque você vai precisar ficar praticamente 2 meses dedicado exclusivamente àquele conteúdo. Aí você tem uma matéria única, na verdade são duas, o direito material e o processual, mas dentro do mesmo contexto, né, na área criminal, por exemplo, e você vai estudar aquilo durante 40, 50 dias ininterruptos. E você vai ter que aprofundar naquilo, você vai ter que entrar naquele estudo. No caso de quem já estagiou como ele, fica até uma escolha mais fácil, porque você já tem aquela intimidade com a área, você já tem alguma prática. Mas eu falo muito que isso não é necessário. Basta que você tenha uma paixão, uma vontade de aprofundar naquele tema, porque no curso de segunda fase a gente começa do zero. Então a gente corrige vícios de quem já está trabalhando e tem alguns vícios que prova diferente do que você vê na prática real. Você tem algumas coisas que são para passar na prova, que não necessariamente você vai precisar usar da mesma maneira na prática. Você corrige alguns vícios de quem já tem alguma vivência na disciplina. E quem não tem, você começa do zero, você começa ensinando como construir uma peça, como você vai fazer aquela questão numa segunda fase, e a gente vai caminhar tanto no direito material, que é a minha parte no curso, e o direito processual, que quem faz é o nosso amigo Ivan. E a gente faz essa dobradinha já há bastante tempo juntos, para levar o pessoal até a hora da prova, para chegar advogando. A ideia é que você vá para a prova advogando. A gente fala muito isso no curso, né? Você vai chegar na prova para advogar. A prova é o seu primeiro cliente. Você já é advogado quando você vai fazer a prova. Você passa um período se tornando advogado com a gente no curso. Quando você chega lá, a prova é apenas um detalhe. Você já é advogado, a sua carteira já está lá com o seu nome e você vai advogar para o seu cliente e voltar e pegar a sua carteira da ordem. Essa é a mentalidade para chegar na prova com confiança e é muito que a gente vai passando para os alunos durante o curso, além do conteúdo teórico, essa autoconfiança de saber que vai conseguir. Você vê como é que ele falou agora há pouco, né? Ele disse, eu estudava só à noite, tem muito tempo. Você vê como é que pode, né? Tem gente que fala assim, eu não tenho tempo para estudar porque eu trabalho, porque eu faço faculdade. Ele falou, eu estava à noite, eu tenho tempo. É porque eu tenho o tempo da noite para estudar. Então o importante é ter o seu tempo. O quanto você puder se dedicar, o quanto você conseguir se dedicar, fazer a sua parte, seguir o roteiro do curso, treinar, porque o caminho natural é você fazer uma boa prova e obter a aprovação. Veja, não está nem formado, já está aprovado e já é advogado. Então, isso é muito gratificante. Parabéns acima de tudo, né? Muito parabéns mesmo. Mostra o pessoal, garoto novo, 21 anos, né? Aprovado, ainda nem terminou a faculdade, já sai da faculdade com a carteira vermelha na mão. Parabéns mesmo, muito legal. E tem esse êxito. A próxima pergunta é endereçada aos dois, a visão do aluno e também do professor. Com o material do Estratégia, né, qual método você melhor se adaptou? Você utilizava mais das videoaulas, dos PDFs? Como que você dividia os métodos de estudo para você ter o seu êxito? Então, como eu falei, eu aprendo mais assistindo aula, videoaula. Isso fica bastante gravado na minha cabeça, principalmente o método do professor Ivan e do professor Cristiano, que eles são bem enfáticos, assim, eles usam bastante gestos, são interativos. Isso me ajudou muito, porque na hora da prova tu lembra, se recorda deles falando. Daí, além das aulas, o que me ajudou de maneira enorme, assim, eu acho que até mais do que as aulas foram os simulados, principalmente os com correção individualizada, onde eu fazia e eles me devolviam com uma correção pormenorizada ali, com todos os detalhes, até porque eu vinha com muitos vícios. Como o professor Ivan falou, eu estagiava e eu tinha bastante contato com peças e decisões. E quando eu fui fazer o curso, eu vi que muitas coisas que eu fazia não se aplicava aos parâmetros cobrados pela FGV. Então, isso me ajudou bastante, principalmente as 3 correções individualizadas. Fora os outros simulados que eu acabei fazendo e tinha correção padrão. Sim, professor, é muito interessante, o senhor que tem 20 anos de experiência deve saber muito bem. O método de estudo é algo muito individual de cada aluno. Alguns preferem videoaula, outros preferem PDF. Qual dica o senhor dá para quem está nessa fase de se descobrir melhor, de descobrir aquele método que melhor funciona para a pessoa, né, aprender e integrar de fato a sua rotina de estudos? Quando a gente faz uma preparação de segunda fase aqui no Estratégia, a gente ataca todas as formas de aprendizado. A ideia é que a gente consiga apresentar, entregar para o aluno todas as ferramentas. E, obviamente, ele vai lidar melhor com algumas do que com outras. A gente fala assim, olha,
Se você tem mais facilidade em absorver conteúdo com aula em vídeo, assista os vídeos mais de uma vez, né? Mas não deixe de ler alguma coisa no PDF para completar. Se você é mais de leitura, leia os PDFs completos, que são muitos, na verdade, são muitas páginas de material que a gente entrega para os alunos, escrito também, com peças, com questões para treinar, com conteúdo teórico. E aí eu falo assim, então leia o PDF completo, não deixa de ler nenhuma página, mas assista pelo menos uma vez o vídeo, porque isso é importante, é complementar. Embora, como a gente sabe, cada um absorve melhor uma determinada metodologia, uma determinada forma de estudar, é um pacote completo. A ideia é que tudo seja feito. E algo que eu falo para todo mundo, isso assim, eu bato tanto nessa tecla durante a aula, e estou sempre dizendo, independentemente do que você tem mais facilidade para absorver conteúdo, tem algo que é completamente essencial, que é o treino. A segunda fase exige botar a mão na massa. Você precisa fazer peça, você precisa resolver questão, você precisa treinar. Treinar prova. Através dos simulados, a gente fala tanto dos simulados, a gente tem um monte de simulado, praticamente todo final de semana, durante esse período de preparação, que são quase 2 meses, a gente tem simulado. Todo final de semana tem um simulado, praticamente todos do curso. E temos alguns com correção individualizada, e esses são os mais importantes, porque é quase que uma prova mesmo, treinada. O aluno, eu falo muito na aula isso, você vai chegar na prova, já vai ser a 4ª prova que você vai estar fazendo. Mas como assim? A primeira vez que eu faço OAB? Porque nós vamos fazer 3 provas durante o curso, onde você vai ter que marcar tempo, você vai usar só o Vadmecum, que você vai levar para a prova, você não vai consultar mais nada, você vai desligar o telefone e fazer a prova. Vai encaminhar para a gente corrige igualzinho a banca, a gente vai apertar, a gente vai descontar ponto com uma vírgula errada que você colocar e vai apontar a prova inteira para você, tudo que você errou. Vai te entregar um relatório da sua prova corrigida individualmente para cada aluno. E a gente vai entregar isso para que você possa estudar os seus erros e fazer a prova de novo no segundo simulado. E vai estudar os erros e fazer a prova de novo no terceiro simulado. Porque quando você chega na prova, você já está acostumado a fazer prova. E aí o simulado com correção individualizada acaba sendo uma réplica exata do que você vai enfrentar. Até o espelho de pontuação que a gente devolve para o aluno é igual ao espelho oficial que a banca oferece. Então, isso ajuda a ganhar confiança, a saber dividir o tempo e conseguir chegar na prova habituado a encontrar aquilo que está na tua frente. E aí temos, obviamente, os simulados com correção em vídeo, que são simulados que têm uma forma de aprendizado interessante porque você corrige a sua própria prova. Eu falo a correção, eu e o Ivan, a gente fala durante a aula, a gente pega o simulado e corrige em vídeo. Olha, aqui era para falar isso, falar aquilo. Você vai ouvir aquilo no vídeo e você vai ser o seu examinador. Você vai ver os seus erros, você vai apontar os seus erros com o que a gente está falando. E era para botar isso, eu botei aquilo. Aí você vai descontar ponto de você mesmo. Esse é um exercício muito bom para aprender. Você corrigir a sua própria prova. Então, esse pacote de simulados que faz parte do nosso curso é um caminho necessário e eu acho que é o grande diferencial para quem quer chegar na prova tranquilo e fazer uma boa prova. Então, junta-se todo um conjunto, né? É um pacote completo onde você vai optar por aquilo que você tem mais afinidade no aprendizado, mas fazendo de tudo um pouco. Para aproveitar o conteúdo, é muita coisa, é muito completo. Uma questão interessante da correção individualizada, os 3 simulados que eu fiz, nos 2 primeiros eu não teria passado, tirei abaixo de 6. No terceiro, eu tirei acima de 6 e na prova eu passei. Então, provavelmente, se eu não tivesse os simulados, teria cometido os erros cometidos nos 2 primeiros simulados na prova. É exatamente esse processo de evolução, porque você faz uma primeira prova, você está tendo a oportunidade de fazer a prova sem valer. É essa a ideia, não está valendo. Às vezes a gente recebe mensagem de aluno, eu recebi alguns alunos dizendo assim, você fez simulado? Não fiz. Por que você não fez simulado? Ah, eu fiquei com vergonha de mandar o meu simulado. Eu fiz, mas não tive coragem de enviar. Mas por que isso? Ah, porque eu acho que eu fiz mal. Eu falei, mas você não tem que ter vergonha de mim. Porque eu tô do teu lado. Eu não vou pegar a sua questão errada e falar assim, ih, olha que burro, sabe nada. Não, eu sou teu parceiro, a gente tá no mesmo time. Eu vou olhar aquela questão e falar assim, peraí, ó, vem cá. Isso é assim, é assim. Quem não tá do teu lado é o examinador. Ele vai olhar e falar, haha, burro, sabe nada, arrisca, faz de novo a prova. E você não pode dar essa chance para ele. Você pode dar para mim, porque a gente vai caminhar junto. Então eu dizia, olha, não existe por que ter vergonha de errar. A hora de errar é durante o curso. Como você falou, você fez uma primeira prova, vou chamar o simulado de prova. Você fez uma primeira prova e não passou. Você fez uma segunda prova e não passou. Na terceira você passou e na quarta, que é a que está valendo, tranquilo. Então,
essa é a ideia exata de você ter a chance de errar, ter a chance de vacilar quando não tá valendo e chegar treinadão. A gente tem aquela frase clássica do futebol. Você gosta de futebol? Gosto. Você torce pra que time? Torcer, não torço pra nenhum, assim. Seleção mas brasileira. eu acompanho. Acompanha. Acompanho todos. Mas essa frase é muito legal que diz assim, treino difícil, jogo fácil. Treino difícil, jogo fácil. Quanto mais você treina, na hora pra valer, é fácil. E aí, você é a prova viva disso. Exatamente, são as palavras do professor e aqui o William, a prova de que, de fato, esse treino dá certo. William, agora, como que foi o dia da prova? Porque a gente falou muito da parte técnica, né, professor? Mas também existe o emocional, que conta muito. Como que você estava? Você estava ansioso? Como que você lidou ao longo de todo esse processo com o nervosismo, a ansiedade? No dia da prova, especificamente, eu estava bem ansioso, assim. Principalmente essa questão de saber qual seria a peça, quais seriam as questões. E no momento que eu recebi a prova, eu me tranquilizei mais, por saber que era uma peça que eles bateram bastante em cima, que falaram que era uma das possibilidades grandes de cair. Aposta de véspera. Sempre na véspera da prova a gente fala, né? Acho que vai ser essa ou aquela. Não é sempre duas ou três, a gente sempre fala. E era, né? Foi uma delas. Foi uma delas. E Recebi uma ligaçãozinha do pessoal lá da banca e... não, fiz isso não, cara. Mas não. E fiquei nervoso, mas depois que comecei a identificar as teses, assim como aprendi no curso, fiz um esqueleto de quais seriam as principais teses, dei uma olhada nas questões para ter uma ideia e só me preocupei bastante, o que me preocupou muito foi o tempo, que fez eu acabar fazendo com pressa e tendo perdido alguns pontos. Mas, em geral, assim, foi tranquilo. A divisão de tempo é sempre um problema, né? A gente no curso, a gente fala muito para ter a calma na divisão do tempo, até porque o tempo é suficiente. A gente é que faz ele não ser suficiente durante a prova quando a gente deixa o nervosismo tomar conta. E é absolutamente natural estar nervoso na hora da prova. Eu falo assim, é até bom um pouco de nervosismo porque eleva a tua adrenalina e aumenta a tua atenção. Você só não pode deixar o nível chegar a um ponto de você perder a concentração e que te atrapalha. E aí a gente fala muito da divisão do tempo, porque quando você chega nas questões, se você não está com tempo, você às vezes perde pontos preciosos, porque são muito fáceis às vezes as questões. Às vezes tem questão que está no texto de lei. Se você tiver 15 minutinhos, 20 minutinhos para abrir o Vadimeco e procurar no texto de lei aquela pergunta ou aquele tema, às vezes está na letra da lei. Então, é importante acalmar o coração, chegar na prova, dividir o tempo, porque tá tudo ali, você tá preparado, você sabe o conteúdo, você tem uma legislação atualizada, a gente tem o Vadmecum, né, de cada área nosso aqui do Estratégia, que a gente trabalha com eles durante o curso, para eles acostumarem a lidar com aquela legislação, né, e chegarem na prova ambientados ali, onde procurar, e tendo calma, chega. Agora, uma coisa importante que ele falou, eu perdi pontos. Não importa, ninguém precisa fazer a prova da OAB para tirar 10. 6 é goleada. Eu falo isso para todo mundo. Na primeira fase, são 80 questões. 40 é goleada, tá aprovado. 6, 6.1, 6,5 é goleada. A tua carteira da OAB é a mesma de quem tirou 10. Você não precisa acertar tudo. Você precisa saber aonde você tem que ir para fazer a pontuação necessária para você tirar a tua carteira da ordem. E esse é o segredo. Não existe concorrência, né? Não. Você concorre com você mesmo, né? Com o teu emocional, com o teu nervosismo, né? E aí você chega na prova, tranquilo, vai ter um pouquinho de nervosismo, uma coisa ou outra vai escapar, absolutamente natural, não é isso? William, agora quais são os seus planos, carteirinha na mão, vai se formar no final desse ano? Eu me formo no final do ano. No momento, eu faço poucas matérias, estou terminando só o TCC. E assim que me formar, pretendo já pegar a carteirinha o mais rápido possível. E exercer. E exercer a profissão. Na área criminal. Na área criminal. Olha aí, um criminalista raiz. E qual que foi a sua reação quando você viu a sua aprovação? E também te pergunto se outras pessoas da sua sala, colegas de graduação, também obtiveram êxito como você na OAB. Eu fiquei muito feliz. Eu tinha feito, na verdade, uma correção, né? Eu trouxe a minha prova para casa, fiz uma correção. Eu ficava bem no limite ali, mas eu fiz uma correção bem pessimista, assim, também.
para não criar expectativas e não se decepcionar, talvez, no futuro. Mas eu fiquei muito feliz. Eu esperava, mas tirei uma nota acima do que eu esperava, na verdade. E com relação aos colegas, eu tive 1 ou 2 colegas que passaram e eu sei de 3 colegas que fizeram e não passaram. Você considera que a estratégia foi essencial, um ponto importante na sua aprovação? Sem dúvidas, com certeza. Não tenho nem o que falar, porque sem estratégia, principalmente na peça, eu teria ido bem mal, principalmente pelos meus vícios que eu tinha. Bom. Legal, né? Você vê que quando a gente consegue ouvir e ver assim, um menino novo, ainda começando a carreira, já aprovado na OAB, você vê o que ele falou também sobre os índices de reprovação, isso tem que ser comemorado, sabe? É um mérito muito grande. Não é uma prova fácil, não é uma etapa fácil. Eu digo para os alunos sempre, você vai lembrar isso das aulas, assim, prova da ordem, você não pode nem pensar em começar a prova falando assim, se eu passar eu vou advogar, se eu passar eu vou fazer concurso público. Quando eu passar, porque você vai passar. O importante é você fazer a preparação correta, se dedicar, porque é o caminho natural, mas não é fácil. E a preparação adequada, principalmente, mais acima de tudo, numa segunda fase, onde você precisa realmente do treino, de experimentar aquilo tudo e ver como é na prática fazer a prova, é mais do que essencial. Eu acho que é o caminho para que essas dificuldades sejam reduzidas e você consiga caminhar com tranquilidade na hora da prova. A aprovação no exame de ordem hoje, ela tem que ser comemorada, ela tem que ser exaltada. O aluno que obtém a aprovação, ele tem que ficar orgulhoso de si mesmo. Não é fácil mesmo. Então, assim, você vai ver muitos colegas de turma que não vão passar, que vão fazer 1, 2, 3, 4 vezes. Então, uma preparação correta e uma dedicação bem feita vão fazer diferença, porque não é brincadeira, não é fácil não. William, se você pudesse dar uma dica de ouro, um conselho para quem está nos assistindo e que está passando por esse mesmo processo pelo qual você obteve êxito, qual seria? Seria foco, principalmente foco. Foi uma coisa que me faltou, que eu poderia ter ido muito melhor se eu tivesse foco. Concentração e o curso de estratégia, porque sem dúvidas foi essencial para a minha passagem. Professor, também uma dica de ouro para quem quer ter êxito e aprovação. É acreditar que a prova da ordem, ela é uma etapa natural da sua vida profissional, que você é capaz e que só depende de você mesmo. A verdade é que você não concorre com ninguém, você concorre com você mesmo, então acredite que você tem potencial e busque uma preparação adequada. Busque fazer um curso segunda fase na área que você tem mais afinidade, que vai te dar prazer estudar. E estude o máximo que você puder dentro das suas limitações. Cada um tem seus horários, tem família, tem trabalho, tem filho. Então você não precisa estudar igual ao seu colega que tem 8 horas por dia livre para estudar. Se você tem 2, 3, faça valer essas 2, 3 horas. Então, dedicação, sim. Foco, sim. Uma preparação adequada e acreditar que com a preparação adequada você é capaz e a carteira vai vir. Está aí, siga os conselhos dos nossos professores e principalmente dos nossos aprovados, histórias reais de que é possível você obter a sua carteirinha. Nós conversamos hoje com o William Klein. Muito obrigada por vir até aqui de Florianópolis para São Paulo, curtir a sua aprovação. Agora é só festa, né, professor? Só festa. Vamos beber! Daqui a pouquinho. Professor, também muito obrigada por participar aqui da nossa entrevista. Obrigado a você, foi um prazer, e prazer maior ainda poder encontrar e conhecer alguns dos nossos alunos que a gente fala tanto na câmera e a gente não conhece. Eles veem a gente, mas a gente não vê os alunos. Mas é sempre um prazer enorme e saber que agora a gente tem mais um colega advogado. Maravilha. Com certeza. Boa sorte, William. Muito obrigado. Aí. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela audiência. Se você quiser saber mais entrevistas, a história de quem passou, de quem conseguiu o 32º exame de ordem, está aqui no nosso canal. Siga as nossas redes sociais e até mais.